Bom dia, boa tarde e boa noite, meus caros amigos e amigas. Estamos aqui dando início ao podcast Território é Vida. E no programa de hoje, diversos assuntos acerca do território serão abordados. Traremos também algumas entrevistas e analogias muito interessantes para construir conhecimento acerca desse assunto que é deveras importante no ramo da área da saúde. O relato de Rishi Manchanda, médico da Grande Los Angeles e mestre em saúde pública, é a história de 3 amigos. Imagine que você é um deles e vocês encontram um rio. É uma cena linda, mas que é quebrada pelo choro de uma criança. E, na verdade, várias crianças precisam ser salvas na água. Então, você faz o que se quer que todos façam: pula na água com seus amigos. O primeiro amigo diz: "Eu vou salvar os que estão se afogando, os em maior perigo de cair da cachoeira." O segundo diz: "Eu vou construir uma balsa, vou fazer com que menos pessoas cheguem perto da cachoeira. Vamos gerar mais segurança construindo essa balsa, unindo essas ideias." Ao longo do tempo, eles conseguem, mas não tanto quanto queriam. Mais pessoas caem e eles, enfim, olham para cima e veem que a terceira amiga sumiu. Finalmente, eles a enxergam. Ela está na água, nadando para longe, rio acima, salvando crianças no caminho. E eles gritam: "Onde você vai? Há crianças para salvar aqui." E ela responde: "Eu vou descobrir quem ou o que está jogando as crianças na água." Nesse segundo bloco, vamos trazer um diálogo entre o Gustavo e a Jéssica para esclarecer um pouco sobre o território e suas nuances. Oi, Jéssica. Como estudante da área da saúde, o que você entende por território? Então, para mim, Gustavo, o território vai além de simplesmente um espaço físico, estruturado onde moram pessoas. É algo que tem característica própria, tanto de fauna e flora, quanto da cultura que forma, de histórias, das vidas que passam pelo lugar, tudo isso constituindo o que a gente chama de território. E para você, qual a importância do território para a população? A população vive dentro do território, então as questões do território se concretizam nos moradores. Se o ambiente está desmatado, aumenta-se o risco de enchentes e, consequentemente, a prevalência de pacientes com leptospirose também aumenta. A infraestrutura do território influencia o indivíduo. Sem tratamento de esgoto, doenças com ciclo orofecal são transmitidas mais rapidamente. Ou seja, o território é vivo e reflete nos próprios moradores. De que forma isso facilita a relação do profissional da saúde com o paciente? Bom, a partir do conhecimento das características do local, o profissional de saúde pode conhecer as necessidades específicas dos moradores, considerando que as condições de vida no território afetam as condições de saúde. Portanto, proporcionar um cuidado integral para aquela população, considerando construir saúde é diferente para cada região, o que permite identificar quais recursos são necessários, as prioridades, como dar um atendimento melhor. Agora, nesse terceiro bloco do podcast Território é Vida, convidamos veteranos da nutrição, Isabela, e da enfermagem, o Eduardo, para falar um pouco sobre seus conhecimentos sobre o território. A importância da territorialização para mim vai desde a criação de um vínculo com a população que atende a unidade de saúde até o levantamento das demandas daquela população. E esse levantamento é feito baseado em informações importantes, como acesso ao que aquela população, escolaridade, acesso à renda básica e segurança alimentar. O profissional de saúde ele precisa saber essas informações para poder desenvolver um plano na unidade e como funciona também a unidade, o território e discutir essas demandas com os outros profissionais de saúde presentes na unidade de saúde. E aí, a partir disso, ele vai poder desenvolver intervenções na comunidade quando possível. Além do papel da humanização do paciente, né, que é essencial você humanizar o paciente para poder fazer um melhor atendimento. Você precisa saber onde ele se encontra e quais recursos você vai ter para trabalhar com aquele paciente.
A minha experiência no IUSC foi muito boa, ela foi muito proveitosa e enriquecedora. No curso de nutrição, a gente só entra em contato com a saúde pública no 3º ano. Então, poder ter essa matéria antes, poder viver essa experiência abriu muito meus olhos para fatores além daquilo que eu já tinha visto no curso, que era basicamente a grade obrigatória. O que é o território? O território vai ser um lugar que tem um limite definido, onde as pessoas vivem, circulam, se divertem, podem até trabalhar ali. Enfim, vai ser um ambiente que faz parte da região ali e também é constituído por ambientes naturais, tipo áreas verdes, árvore que tem na esquina. E aí tem o papel da unidade dos profissionais que trabalham nela de conhecer o que eles podem fazer para compreender. Então, primeiro eles têm que compreender toda essa dinâmica que existe no território, tipo, como que a vida acontece, como se dão os processos sociais no cotidiano e como as pessoas ali se desenvolvem no território, sabe? Que é o território vivo. Porque se o profissional ele não tem conhecimento de onde ele está trabalhando, ele não consegue fazer nada, sabe? Tipo, o território é uma ferramenta muito importante dos profissionais, sabe? Tipo, é muito importante do enfermeiro. Se a gente não sabe o público que a gente está atendendo, a gente não faz nada, sabe? Depois, a questão dos determinantes sociais. As pessoas acham muito que doença é o contrário de saúde. A tuberculose é um grande exemplo de uma doença que aflige, em grande parte, as populações em maior vulnerabilidade, sabe? Que o território ele também acaba abrangindo isso, sabe? Então, território também, eu posso dizer que eu, aluno do 4º ano, eu considero que o território ele tá, tipo, integralmente ligado aos determinantes sociais da doença. Enfim, tipo, o território é uma ferramenta muito importante para o profissional, que ele vai conhecer a população, ele consegue ver, tipo, aqui tem tantas pessoas que sofrem de depressão, aqui tem tantas pessoas hipertensas, aqui tem esses pontos de bar, esses pontos de utilização de substâncias psicoativas. E a pessoa que tem um conhecimento dessas questões, o profissional ele vai conseguir trabalhar em cima disso. O que falta eu pensar para mudar isso? Ou, tipo, o que essas coisas acabam influenciando na saúde da população que eu tô atendendo. Bom, depois dessas entrevistas maravilhosas, fechamos o nosso podcast com este 4º bloco. A partir das discussões dos blocos anteriores, a gente conseguiu entender de forma bem completa a importância do estudo do território. A territorialização em si entra de modo vital como uma prática da estratégia da saúde da família, sendo um modo de organização do trabalho nas próprias USFs, que veio para mudar o paradigma do cuidado no processo de saúde e doença e para quebrar o modelo puramente biomédico. A atenção básica, nesse sentido, deve conhecer, respeitar e se inserir na dinâmica que compõe o território. Além do caráter da delimitação geográfica do espaço, há também um aspecto de compreender as relações sociais entre as pessoas e sua cultura. Conforme essa lógica de territorialização e as entrevistas anteriores, percebe-se que a ampliação do olhar dos estudantes da área de saúde durante a sua formação sobre o território é uma estratégia muito importante para a superação dos limites das unidades de saúde e das práticas do modelo de atenção convencional, puramente biomédico, para a construção do vínculo dos profissionais e do sistema de saúde com o lugar e com a população, para a adequação das ações de saúde à singularidade de cada contexto sócio-histórico e geográfico específicos, e também para a incorporação efetiva do paradigma da promoção da saúde e do protagonismo do paciente no seu próprio cuidado. Todos esses pontos de vivências no território são muito importantes para a formação humanística dos profissionais de saúde, já que proporcionam um contato mais profundo com a população e os conscientiza dos principais problemas de uma comunidade, possibilitando sua participação como transformadores da realidade local, quando possível. Conforme foi possível ver na alegoria apresentada no início desse podcast, os problemas envolvidos no processo saúde e doença, os quais na alegoria seriam as crianças jogadas no rio, estão muitas vezes além das situações diárias encontradas pelos especialistas e plantonistas no pronto-socorro, estes representados pelo primeiro amigo. Apesar deles serem essenciais para salvar e ajudar as pessoas quando a situação aperta,
A solução dos problemas muitas vezes não é resolvida. A equipe de profissionais na atenção primária, representada pelo segundo amigo, também tem sua importância no tratamento de doenças, principalmente as crônicas como hipertensão e diabetes, porém também encontram problemas que não podem ser solucionados por completo naquele âmbito. Então, como compreender e resolver por completo as questões de saúde e doença das pessoas? Bom, uma saída é formar mais profissionais de saúde como o terceiro amigo, isto é, que sabem que a saúde começa no dia a dia e que constroem um sistema para se tratar a saúde além das paredes dos consultórios e hospitais. Eles entendem que questões socioeconômicas muitas vezes são o gatilho para o aparecimento dos problemas no processo da saúde e doença das pessoas em determinado território. Dessa maneira, o estudo do território e sua presença na formação dos profissionais da saúde apresenta-se como um mecanismo que pode ajudar esses profissionais a subirem o rio e buscar nos fatores já ditos que vão além dos biológicos. Apesar dos dois primeiros amigos serem vitais no sistema de saúde, está faltando esse terceiro amigo. Não há caminhantes de rio acima o suficiente. Este foi o podcast Território é Vida. Obrigado pela atenção de todos e todas. Um abraço.